Graça e paz. Eu quero falar um pouquinho, eu e o Cândido, sobre o trabalho, né, que a gente faz, porque nós somos dupla, né? E por enquanto, daqui a pouco eu vou ficar sem meu parceiro, né? Porque a esposa dele vai ser a parceira dele, mas por enquanto é meu parceiro. Amém? Né? Deus vai dar outro para fazer comigo. Então, eu quero falar assim, que eu aprendi muito da abordagem de chegar nas casas com aqueles encontros que a gente teve, sabe? Que fizemos, né? E eu me lembro do testemunho do João, né? De falando que ele chegou e fez uma abordagem assim, você já pensou em morar no céu com Deus? Né? Eu falei, olha, o testemunho acho que tem que ser mais real, né? Tem que ser coisas que pega a pessoa onde ela está. E aí a gente passou a ter mais esse tipo de abordagem, né? E aí eu vi assim que Deus tem respondido. Primeiro, vou falar assim que eu tinha muito choque de chegar numa casa quando as pessoas diziam não. Eu saía de lá assim, acabado. Gostei quando o irmão disse não criar expectativas, porque é verdade, né? Daí, olha, o Cândido me viu muitas vezes assim, que a vontade era de botar a cabeça no chão e abrir um buraco, falar, puxa, deve ser alguma coisa comigo, porque é uma coisa tão boa, como é que a pessoa pode não estar aceitando, né? Então, mas daí a gente insistir e não desistir também, isso é uma coisa legal, porque eu me lembro que tinha a Fernanda, né, que a gente tinha na casa dela, a primeira vez ela nos aceitou, nos recebeu assim, aí depois não dava certo, um dia não estava, outro dia não estava, outro dia não estava. Aí até o Cândido chegou a falar, eu acho melhor a gente não ir. Não, Cândido, não vamos desistir, né? Afinal de contas, Jesus não desiste da gente. E aí a gente bateu e ela aceitou, e olha, impressionante, toda tatuada, assim, diferente, né? Mas ela aceitou e ela demonstra seu interesse muito grande pela palavra, né? E curiosidade com respeito à história e como que a história e a Bíblia têm a ver, né? É muito interessante o estudo com ela. E a gente com ela já fez até a terceira mensagem angélica, né? Na verdade, não, já fez mais. Na verdade, falta só o da expiação e depois o estado dos mortos. Isso, né? E outro também que me chama a atenção é um casal de velhinhos. Eles têm mais de 80 anos, né? Não tem assim, não dá nem para ler a Bíblia do jeito que ela é, porque não tem entendimento. Então a gente tem que contar, né? A gente conta para eles, sabe? E às vezes até a gente me lembra uma vez pensar assim, puxa, mas será que eles vão, eu vou ter oportunidade de decidir pelo batismo, né? E aí eu perguntei para eles, né, se eles gostavam do estudo. Não, a gente gosta sim, todo sábado, a gente está aprendendo. Eu falei, olha, mesmo que não chegue no batismo, mas o importante é que eles estão aprendendo da Bíblia, são católicos, né, os dois, então estão tendo conhecimento que na igreja deles eles não têm, né? E a outra é uma senhora que... Quer falar? A Valderez, ela é mórmon, né? Ela se batizou na igreja dos mórmons. Mas interessante que quando a gente começou a estudar a Bíblia com ela, né, que a gente chega no primeiro estudo, abordando, falando da mensagem do juízo, né? Juízo tem que envolver um julgamento, daí a gente fala dos 10 mandamentos, as pessoas normalmente têm uma surpresa, né? Principalmente quando a gente fala do sábado. Mas ela não. Ela citou, a senhora já sabe, a minha mãe falava que era o sábado, né? Então ela já sabia do sábado. Então, na verdade, tudo que a gente tem estudado com ela, como ela é uma pessoa que cria na Bíblia, tudo tem confirmado, né? Então só falta fazer o estado dos mortos, que também a gente já fez, intermeando, né? Quando foi falar do milênio e outras coisas mais. Inclusive, eu estava esperando que ela fosse na igreja no sábado, que ela tinha falado que ia, tinha falado para nós, tinha falado para o irmão Anderson, né? Que foi um dia fazer. Mas ela me mandou uma mensagem, enquanto estava sendo a mensagem do sábado, que ela tem uma filha, que é uma filha adulta, já tem mais de 40 anos, extremamente depressiva. E que eu fico doida para ela sair, para fazer o convite, para ela estudar junto, mas ela não sai. Só vi uma vez ela sair do quarto, mas foi para ir para o banheiro, e depois ela volta, não dá chance da gente convidar, né? E aí eu tinha falado, irmã, mas a irmã deixa um almocinho preparado para ela, tudo, e daí a irmã falou, eu vou, mas eu volto. Se precisar, a gente vem buscar a irmã de casa, né? E aí ela mandou uma mensagem, irmã, infelizmente não vou poder. Falei com a minha filha, ela não quer ficar sozinha de jeito nenhum. Ela tem pavor de dar crise de pânico, coisa, né? Falei, então, irmã, convite, não deu certo. Falei, tá bom, então de repente não é a vez dela, outra vez a irmã vem. Porque assim, eu tenho no meu coração que aquela irmã vai se batizar. Ela sempre fala assim, eu só não vou batizar porque eu já batizei em outra igreja, né? Mas nunca a gente falou não, ele não falou isso. Mas eu vejo que Deus está tocando o coração dela e ela vem. Ela vem, com certeza. Então, assim,
São 3 testemunhos assim, que falam muito com a gente e que nos trazem muita alegria de cada sábado estar falando com elas. Eu até peço oração a essa irmã Fernanda, que ela tem um filho que chama Lennon, extremamente, fez filosofia, mora sozinho, então extremamente também com problemas de depressão, de questionamento de vida e tudo mais, e ele está bem doente, que deu eu não sei lá, não vai saber melhor que eu, mas deu um buraco aqui nas costas dele, e daí aquilo fica só soltando pus, sabe? Fizeram a cirurgia, disse que tinha que deixar aberto, então está aquilo bem pavoroso. Ela é técnica de enfermagem também, bem preocupada, né? E eu falei, mas traga ele para sua casa. Daí ele mora com a namorada. Eu falei, o que ele come? Só come bobagem. Né? Então eu falei, olha, assim não tem jeito, porque só com porcaria o corpo está jogando fora por ali, né? Vamos orar para que ele aceite lá na casa dela e fazer uma cura melhor, né? Através de um tratamento do limão, alguma coisa que ajude melhor, coma melhor, né? É isso, que Deus abençoe. Bem, eu saúdo a todos com graça e a paz de Jesus. Eu vou revelar um pouquinho de testemunho sobre a reportagem que a gente faz, mas no entanto eu vou falar um pouquinho de mim. Antes eu vim do ateísmo, eu era ateu, meu pai é ateu, e eu sempre senti um chamado de Deus assim. Primeiramente eu fui a uma igreja por conta de uma ex-namorada minha da época, né? Fui por causa de mulher, enfim. Mas aí eu vi que é uma igreja aos olhos de Deus caída, né? Era aquela coisa toda, enfim, não tinha nada para fazer, fui ler a Bíblia na igreja. Enfim, comecei a ler o Evangelho de Mateus, eu via que muitas das doutrinas que eles pregavam, eles não seguiam a verdade com a de Cristo, sobre a humildade, sobre o companheirismo, enfim, viviam em uma hipocrisia, cujos irmãos falavam mal uns aos outros. Então, eu saí da igreja, enfim, eu saí da igreja, né, porque obviamente a gente terminou o relacionamento. Aí eu não parei de ler a Bíblia. Na época eu ajudava na administração de um depósito, lá ficava cuidando, e tinha uma Bíblia velha, mas aquela Bíblia que eu comecei a ler, li quase toda ela, mesmo velhinha, mesmo com gota de água. Mas Deus me deu uma direção. Então uma certa vez eu estava abrindo uma vala num sábado, veio um irmão meu, que era da igreja adventista. Mesmo ele sendo da adventista, eu senti muita sinceridade no irmão. Aí ele falou assim comigo, olha, nós estamos aqui para pregar sobre a palavra de Deus. Eu falei, qual é a tua denominação? Que eu já tinha ido para todos os tipos de igreja, encontrando Jesus e não encontrei. Não encontrei. Parece ser meio um soberbo da minha parte, assim, querer almejar tanto. Pô, tá escolhendo igreja, aos olhos dos telespectadores, mas enfim. Aí ele pegou, me falou sobre a Babilônia. Eu entendi de onde veio a origem dos erros na maioria das denominações. Então, eu acreditei que aquela ali era a igreja correta. Mas Deus me mandou para cá, para o sul, porque a minha terra é uma terra onde há dificuldade. Eu tenho um filho para cuidar na época, bem bebezinho. Eu precisava arcar com a minha obrigação de pai, então vim aqui para o sul atrás de emprego. Sim, profanei o Santo Sábado, eu acreditei pela igreja adventista que o sábado era o dia do Senhor. Acredito até hoje. Mas enfim, Deus não abençoou os meus planos. Meus planos eram terrenos. Procurei ter tesouros na terra e não fui abençoado. Tanto que ladrões roubaram, tudo que eu adquiri eu vi que pereceu. Mas eu vim para cá, para Curitiba. E se algum telespectador viu, né, o testemunho do irmão Anderson, ele foi atrás de açaí. Ele foi atrás de açaí, eu e meu pai, a gente tinha abrido uma pizzaria, a gente vendia produtos regionais da minha terra. Então a gente entramos numa conversa bem prática, eu e ele. Que ele falou, eu quero açaí sem cafeína. Eu, sem cafeína, adventista não toma café. Eu, com um pouco de conhecimento que eu sabia sobre a igreja, sobre a doutrina, pensei, vou unir o útil ao agradável, vou vender meu produto. Só que ele me mostrou um tesouro ainda maior. Falou sobre o sábado e falou sobre a doutrina da Trindade. Falei, então se vocês são da Testemunha de Jeová? Eu disse, não somos da Testemunha de Jeová. Então, peraí, uma igreja que guarda o sábado e não crê na Trindade? Tirar um dia para ir lá.
Aí passou meses, como ele havia dito aí no vídeo anterior. Ele havia dito, tinha passado os meses, né? Aí do nada eu peguei o capão raso, passei na frente da igreja. Falei, olha lá os negócios dos 4 anjos lá, vou lá dar uma visitada. E graças a Deus eu fui, essa é a igreja que eu encontrei realmente Jesus de fato. Amém. E eu creio que essa é a verdadeira igreja de Cristo. Amém. Porque ensinaram o que é certo, ensinaram como é a comunhão correta com Deus. E também o dever de todo cristão, que é pregar o Evangelho. Eu posso até ser um pouco soberbo em minhas palavras, mas eu já li quase toda a Bíblia, antes mesmo de entrar no ministério. Adquiri bastante conhecimento que podia ter sido repassado, mas o pouco tempo que eu estou desde o ministério, já vai fazer em maio do ano passado, eu me batizei em novembro, mas em pouco tempo que eu estou aqui, o pouco que eu aprendi com eles, já está sendo muito para o Senhor. E Deus tem tido muita pressa em me usar para a honra e pela glória dele. Agora eu vou falar um pouco dos porta-postas do nosso serviço que nós estamos prestando. Eu comecei assim, com o irmão Cleito. O irmão Cleito, vou ser bem franco, eu morria de vergonha. Saí na rua, assim, eu via aquele povo lá andando na rua, pegando assim, já julgava-os, né? Mas depois Deus foi me mostrando o caminho, que é esse que é o caminho que eu tenho que seguir. E com o tempo, né, Deus abençoou meu amigo, ele arranjou uma parceira para ele, e eu tive que seguir. A semente tinha que ser jogada sozinha e tem que dar árvores, né? Tem que crescer e dar bom fruto. E graças a Deus, Deus me abençoou com o irmão André e temos realizado a nossa obra. Não é fácil pregar a nossa obra, pois há uma cegueira enorme em todas as denominações. Mas Deus sempre deu a capacidade e a diligência para o seu servo, se o seu servo permitir que Deus haja. E foi assim, graças a Deus eu não tive muitas rejeições, não querendo ser soberbo, mas é para a honra e pela glória de Jesus. Eu nunca usei as minhas palavras, eu sempre comecei a abordagem com a palavra do nosso Senhor Jesus. Somos missionários, estamos realizando um trabalho missionário aqui na região. Seguimos com a ordenança que Cristo disse, ide a todas as nações e pregai o Evangelho. Mas afinal, que Evangelho é esse? Eu sempre deixo essa dúvida para o irmão que eu estou visitando. Aí eles batem, é rapidinho. A primeira coisa que eles querem, chegou numa hora oportuna, querem logo despachar a gente para ir embora. Mas Deus me dá um pouquinho de teimosia para conseguir essa alma. É rapidinho, não vou poupar muito do seu tempo. E graças a Deus estamos efetuando bem, eu e o irmão André, estamos executando a ordenança do Senhor Jesus Cristo. A nossa média de pessoas que estão sendo visitadas são entre 7 a 9. E estamos conseguindo realizar, não é fácil falar sobre o sábado, para um povo que precisa trabalhar no sábado para sustentar, mas também Deus me deu um testemunho também, porque quando eu profanava o sábado, eu pedia para Deus, Senhor, eu quero guardar o teu santo dia e eu sei que eu estou errado. E eu estava em um lugar que aparentemente era bom aos olhos humanos, que ganhavam tesouros, que dava para ter dinheiro, mas enfim, o que foi que Deus fez? Deus me tirou de lá. Deus tirou a minha soberba que eu tinha, tirou o meu orgulho, para que eu pudesse fazer parte desse ministério. Hoje eu olho, Deus me abençoou com um trabalho também, que eu sou voluntário também, eu não quero nada da obra, eu só quero contribuir. E Deus me deu o necessário para me sobreviver e para me cuidar do meu filho. Eu sou muito grato a Deus a isso, eu sou grato ao ministério também, eu sou grato a Deus por ter escolhido o ministério do Quartos Anjos para ser sua igreja. E eu tenho o privilégio de ter vindo mais de 7.000 quilômetros até aqui, saber dessa verdade. E hoje, a minha vontade é de pregar esse evangelho a todas as nações, porque é o desígnio de Deus para todos. Eu sei, eu já vi, por mais que Deus tenha me dado diligência em pregar o evangelho, a gente encontra com alguns contrastes também, que infelizmente faz parte. Mas isso só é coisa para engrandecer mais o nosso espírito, para que a gente permaneça firme. Quando vem algo de errado com a nossa fé, querendo nos tirar, é a certeza que a gente está no caminho certo.
É difícil lidar com críticas, principalmente no trabalho por ser um guardador do sábado. Quando eu falo que eu acredito no Deus único, quando eu acredito que o papel de Jesus Cristo é ser Filho de Deus e salvar a todos, que Ele não tem que ser adorado como Deus. Já vem com pedra em mão assim, com pedras na mão para atirarem na gente, mas Deus sempre deu diligência para nós. Não digo a mim, mas eu digo para todos os irmãos, porque todos os irmãos aqui são exemplos. Só eu vejo em cada um uma figura de Jesus Cristo também. E eu, assim como um servo de Cristo, quero me assemelhar ao meu Salvador. Irmão, essa é a minha história e eu creio que verão muito mais ainda, porque se Deus me usar para engrandecer mais o seu nome, pode ter certeza que os irmãos verão em nome de Jesus Cristo esse evangelho ser pregado a todas as nações. Amém? Amém. Esse é o meu testemunho. Louvado seja Deus. Eu queria dizer uma coisa só. Não sei quantos irmãos já bateram portas em portas e encontrou alguém como minha cara aqui. Porque é difícil alguém saber quem é japonês, chinês, etc. Eu também às vezes não consigo distinguir. Mas enfim, é uma coisa que eu vejo em mim, né, também, e a irmã também aqui já ajudou sobre esse assunto um pouco. Mas analisando, né, se alguém bater na porta e ver alguém como minha cara parecido, oriental, né, ore pedindo fé para ele, né? Porque esse povo precisa de muita fé, né? Então, eu sei que precisa também fé, né? Às vezes eu penso que tem fé, mas às vezes vejo que também não tem. Então, meio que uma balança parece, né? Mas enfim, eu estou aqui graças a Deus, porque um dia estava realmente precisando de encontrar Jesus. Amém. Só isso. Amém. Amém.